a questão dos dois navios iranianos que estão no porto ali no litoral brasileiro, né? Estava justamente a matéria, está aqui, eu estou usando como referência o jornal Folha de São Paulo, né? Eles estão parados ali no porto de Paranaguá, né? No Paraná. O caso dos dois navios, e eu acho que foi um dos primeiros, não sei se o primeiro, mais ou menos, que destacou como isso poderia gerar um grave prejuízo ao Brasil. Não só nas relações com o Irã, mas também com outros países do Oriente Médio. Lembrando que nós sabemos que há uma contradição histórica que vem da antiguidade entre os persas e os árabes, por exemplo. Mas há algumas relações que os aproximam no sentido, aí os aproximam evidentemente no campo religioso, apesar de uns serem, eles são xiitas, os outros sunitas, etc. Tal. Não vou entrar em toda a discussão da religião muçulmana aqui, que não é o caso, mas isso vai trazer sérios prejuízos. Por exemplo, o Irã compra 28% das exportações de milho do Brasil. 28%. Portanto, é um grande comprador de milho do Brasil. Esse ano, o Brasil está tendo uma produção recorde de milho. Além de milho, compra soja, muita soja, e é um grande importador de carne bovina. É um mercado importante que o Brasil tem. Para você obter um mercado, qualquer mercadoria que você queira vender ao exterior, é um trabalho que demora muito tempo, muitas vezes anos, para você construir esse mercado. Não é uma coisa simples que você vai a um país, no pequeno comércio faz uma troca, compra, vai no magazine, não é isso. Para fazer uma exportação, você precisa ter gente lá, conversar, oferecer preço, melhores condições, a garantia da entrega, ter a confiança que é estabelecida. Em suma, há um longo processo até finalmente você conseguir estabelecer um comércio com o país. Então o comércio com o Irã é uma longa história, né? Antes o Brasil tinha comércio até a Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica em 77 alterou, né, radicalmente o poder político no Irã e na região. Depois o Brasil tinha uma relação até em certo momento mais próxima com o Iraque, como é sabido, na época de Saddam Hussein, isso ainda no final dos anos 70, né? Depois houve a guerra Irã-Iraque, etc. tal, e o Brasil depois começou a estabelecer relações mais próximas, comerciais, entenda-se, com o Irã. Esse episódio é muito triste por quê? Os Estados Unidos, na administração Trump, determinou sanções ao Irã. Tem a questão que envolve a questão lá dos reatores, a questão nuclear, a possibilidade do Irã enriquecer urânio e construir uma bomba atômica. Mas isso é uma questão que envolve os Estados Unidos e seus interesses estratégicos na região, envolve também, por tabela, a questão de Israel, mas essa é uma questão que não está diretamente vinculada ao Brasil, né? O governo Lula quis se meter na questão, vocês devem se recordar, né, junto com a Turquia, e foi um verdadeiro desastre. Então é uma questão que envolve uma superpotência, né, os Estados Unidos, um país da região poderoso militarmente, como é Israel, né, e os outros países da região, uma discussão da tal bomba islâmica do Irã. É bom lembrar que o Paquistão também já tem bomba atômica, aí numa disputa com a Índia, que é uma outra questão. Mas só para ficarmos no caso do Irã. Então estabeleceu sanções. Essas sanções é determinada por um país, não por um organismo internacional. É diferente de uma sanção determinada pela ONU. Mesmo uma sanção determinada pela ONU, ela sempre estabelece algumas exceções, como, por exemplo, alimentos e remédios, né? No caso, em tela, é o caso de alimentos, é milho, né? Agora, a questão que se coloca é que não foi uma determinação do organismo internacional, foi uma determinação de um país. É inaceitável que o Brasil aceite essa determinação como se fosse de um organismo internacional. E os navios só foram abastecidos, e serão abastecidos, melhor dizendo, por uma decisão do ministro plantonista do Supremo Tribunal Federal, no caso agora o ministro Dias Toffoli. Ou seja, o governo quis lavar as mãos com medo dos Estados Unidos. E olha o que disse, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro Ernesto Araújo. Nós temos chamado a atenção para o fato de que a Petrobras poderia estar sujeita a prejuízo nas suas atividades nos Estados Unidos. Isso continua sendo o caso, continua Ernesto Araújo, aquele agente do imperialismo americano aqui no Brasil. Parece que, de acordo com medidas que estão em vigor, determinado comportamento da Petrobras pode ter esse tipo de repercussão. Olha como ele está de joelhos. Continua o aio, Ernesto Araújo. É o que tínhamos chamado a atenção antes e achamos que a situação permanece. Em suma,
ele disse que a Petrobras pode sofrer sanções. Ele não está nem aí, ele acha que tem de sofrer sanções mesmo, porque teria rompido o embargo, as sanções determinadas pelos Estados Unidos. Mas ele é ministro das Relações Exteriores do Brasil. Do Brasil. E ele deu essa declaração à imprensa ao lado, olha que vergonha que nós estamos passando, ao lado do ministro das Relações Exteriores da China, que estava lá no Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores da China, claro que o tradutor deve ter falado para ele, traduzido isso, deve ter falado, meu Deus do céu, que paiseco, hein? Que ministro banana, hein? Bananão, hein? Serviçal, aio, né? Que vergonha, né? O ministro chinês que ficou envergonhado. Você imagina se a China faria tal coisa, a Índia faria tal coisa, estou falando dos BRICS, a Rússia faria tal coisa, porque afinal o Brasil faz parte dos BRICS. É um absurdo a declaração. Ele ficou de joelhos e criticou implicitamente a decisão da Justiça e criticou a Petrobras. É inacreditável a que ponto nós chegamos. Enquanto isso, o nosso futuro embaixador lá no Tio Sam, nas terras do Tio Sam, qual é o futuro embaixador? Né? De acordo com a determinação do PAP. É o Dudu, surfistinha. O Dudu, né, o surfista, onde está o Dudu? Ele poderia, nessa história toda, já ir treinando, não é verdade? Já vai se aquecendo para entrar em campo, né? Mas o Dudu nem está aí, ó. Toda essa polêmica, aonde está Dudu? O surfista? Está na Indonésia. Está na Indonésia. Olha que ponto de republiqueta baixa nós chegamos. Nunca na história do Brasil ocorreu isso. Eu espero que o Senado cumpra suas atribuições constitucionais. Artigo 52, inciso 4 da Constituição, e vocês e eu farei isso. Deixa chegar oficialmente a medida no Senado. Eu vou escrever para os 3 senadores de São Paulo, né? E vou fazer o meu dever como eleitor desse Estado, exigindo que os senadores tomem uma posição de brasilidade. Não serviu ao imperialismo norte-americano. Porque o Dudu, aquele que tirou foto com o boné do Trump em 2020, ele não será embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele será embaixador dos Estados Unidos nos Estados Unidos, né? Querendo transformar o Brasil no 51º país dos Estados Unidos da América. Acho que vai incluir o Brasil na Federação Norte-Americana. Isso é inaceitável. Então, nesse momento, é importante que vocês vejam quão sério é o papel do embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Porque deveria se manifestar, é que está vazia a embaixada. Nós estamos sem embaixador, porque o excelente embaixador Sérgio Amaral veio para o Brasil, que o Bolsonaro não gosta de quadros do próprio Itamaraty. E também não gosta de pessoas sérias, que ascenderam na carreira através do estudo, né, até chegar ao topo, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Ele é um fracassado na carreira militar, saiu pela porta dos fundos após uma prisão de 15 dias e após ter organizado um atentado terrorista, que foi detectado, foi processado, e tem 2 laudos que mostram que foi ele que fez, 2 que não, mas tem a entrevista sim, que saiu na Veja, no qual ele tinha montado, na Veja em 87, ele é acompanhado de outro oficial, não se tem o nome, e de uma senhora que ele estava organizando aqueles atentados. Então ele saiu pela porta dos fundos e sabia que ele nunca passaria de capitão, porque para ascender ele ia ter de estudar até chegar general de 4 estrelas, que é o topo da carreira, general de exército. Ele não teria condições, ele sabia das suas limitações intelectuais. Então, derrotado, fracassado, mais do que derrotado, ele é um fracassado na carreira profissional, saiu e saiu em 87, no ano seguinte, 88, entrou na velha política e ficou 30 anos trabalhando quase nada. Nada. O que ele fez em 30 anos de vida parlamentar? Me mostre. Viveu muito bem, salário, pôs todos os filhos na política, pôs a primeira mulher, encheu de assessores, não trabalhou, não estudou, não relatou um projeto, não fez nada, um ocioso tal. E aí, por um acaso, uma conjuntura que não se repetirá, a de 2018 eleitoral, chegou à presidência da República. Portanto, espero que agora ouça algum conselho. Eu presumo que ele não deve ouvir os conselheiros, porque tem gente no Palácio do Planalto que pode aconselhá-lo para que ele siga o caminho correto em relação a essa questão norte-americana, em relação ao Dudu, o surfista que está na Indonésia, mas pelo jeito não, ele vai designar o filho.
né? Vai designar o filho, o Brasil vai ser motivo de chacota mundial, né? E nesse caso em tela, em outros casos, ele deve baixar uma determinação, vocês verão. O Ernesto Araújo é o representante do imperialismo e o Bolsonaro não sabe nada disso daqui, não tem a mínima noção do que são relações internacionais, a história diplomática do Brasil, ele não sabe nada, nada. Eu digo isso com tranquilidade porque no dia 22 de maio de 2017 estive na rádio em que trabalhava naquela época, 40 minutos com ele não sabia nada, né? Patéticas as respostas. Eu perguntava, ele não sabia. A primeira pergunta sobre economia que eu fiz foi hilariante. Ele olhava, sabe aquele ar de aluno que não entende, parece que você está pedindo a fórmula da bomba atômica, era simplesmente para falar sobre os setores primário, secundário e terciário, mas ele não tinha a mínima ideia do significado disso no campo econômico. Então, o Brasil, agora os navios devem ser abastecidos, tem a questão humanitária, né, da tripulação, que é importantíssima, né, e o Brasil vai perder o mercado iraniano. Eu quero ver, e o Brasil, os Estados Unidos produz milho, né? Inclusive tem muito etanol de milho, produz milho. E é concorrente do Brasil no mercado internacional. E nós estamos colocando os produtores brasileiros atrás dos produtores norte-americanos. Lá, o governo americano pega os produtores de milho e leva consigo no mundo inteiro para vender a produção de milho. Aqui, o governo Bolsonaro dá um chega para lá nos produtores. Você que está me acompanhando hoje, agora, que produz milho, ou que tem alguém conhecido, ou que trabalha numa empresa na produção de grãos, fale, converse com as pessoas, veja o que esse governo está fazendo com você, com o seu emprego, com o interesse do seu setor e mais ainda, com a defesa dos interesses nacionais. Isso é exemplo de um governo que a serviço de interesses estrangeiros, que coloca em risco a segurança nacional brasileira. Mostre isso, veja o que vai acontecer concretamente. Você que trabalha numa empresa de exportação e sabe a dificuldade que é conquistar mercados, não é fácil para você conquistar o mercado, né? Estabelecer uma empresa, vender, receber, que muitas vezes você vende e não recebe. O caso de Angola, né? Quem faz comércio com Angola sabe do que eu estou falando, né? O Brasil vai perder tudo isso. E a culpa não é sua, não é da sua empresa, não é do produtor brasileiro, né? A culpa é deste governo. Tem de colocar isso na conta deste governo. Agora, vai ser o primeiro prejuízo. Depois vai ter na soja, vai ter no etanol, em suma, em tudo que interessa para o Brasil, esse governo vai acabar prejudicando e teremos efeitos devastadores. Isso num país que está crescendo o PIB próximo a zero, quando nós dependemos muito das exportações e dependemos muito do agronegócio. Então, esse é um governo e eu estou dando um exemplo concreto, não é nada pessoal, é concreto o mal que esse governo está fazendo ao Brasil.